Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora? Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bora Fazer Acontecer, esse programa teu semanal sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Aqui a gente traz, cada semana, um convidado diferente que sabe fazer acontecer. Sempre para trazer ideias para você, tirar aquele teu sonho do papel e fazer acontecer. Hoje eu tô com uma profissão diferente aqui que eu nunca entrevistei. Ele é médico. Célio Brandão, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui nessa bancada. Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade aqui de estar com você, da gente bater esse papo aqui e poder ajudar algumas pessoas. Bora inspirar as pessoas a fazer acontecer. Vamos lá. Como eu disse, o Célio é médico ortopedista, né? Perfeito. Ortopedista e empreendedor. Dono de clínicas aqui no Distrito Federal. Como vocês sabem, esse estúdio aqui que eu estou gravando nessa temporada aqui, eu estou fazendo a temporada Brasília, né? Do podcast. E por que eu quis trazer um médico? Né? Nós temos aqui um amigo em comum, o Alexandre, doutor Alexandre, e eu falei com o Alexandre, ele hoje, infelizmente, ele não pôde vir, mas eu falei assim, eu quero um médico que seja empreendedor, eu não queria um médico que estivesse ali no hospital o tempo todo. Não que ele não saiba fazer acontecer, porque o médico faz acontecer na vida das pessoas. Sim, com certeza. Mas eu queria um médico que tivesse trazido essa inspiração de fazer uma mudança de carreira, de dar uma guinada. O que te inspirou a não só atuar na medicina propriamente dita, ali no front, junto com o paciente, mas abrir clínica, e depois até a gente pode falar disso, que você também empreende em outras áreas, como construção civil, imobiliário, isso, etc. Perfeito. Márcio, assim, desde pequeno eu sempre trabalhei. Tá? Meu pai mexia com fazenda, me levava para a fazenda desde cedo, e a gente lá trabalhávamos juntos nessa jornada, né? E eu trabalhando lá com ele, estudando em Goiânia, morava em Goiânia, minha família é de Goiânia. E posteriormente a isso, na minha juventude, eu também comecei a trabalhar em confecção com a minha irmã, tá? Gerenciando algumas lojas dela muito novo, com 15 anos. Então, sempre tive sempre trabalhei e tive essa ânsia de querer mais, né? De estar ali lutando e querendo alguma coisa ali no sentido de trabalhar e produzir. Sempre me inspirei muito no meu avô, que é uma pessoa que veio com a família da Itália e foi uma pessoa que venceu na vida. Então, foi um ser humano assim que sempre foi um espelho para mim. E aí, vendo tudo isso e sentindo e trabalhando desde novo em várias áreas diferentes, eu vi que eu tinha a oportunidade de ir além, né? E eu achei a medicina como um caminho para isso. Então, estudei, né, como todos os médicos, estudamos muito para conseguir chegar, e fiz o curso de medicina, fiz minha especialização em ortopedia e comecei a trabalhar como todos os outros médicos, dando plantão em hospitais, passei num concurso público. Então, assim, o começo de carreira, aquele começo muito difícil, muito complicado, trabalhos noturnos, plantões, cirurgias, né? Chegando o que chegava a gente tinha que resolver. E depois de um tempo eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria algo mais, eu queria ter um pouco mais de oportunidade além da parte financeira, de ganhar mais dinheiro, mas de empreender para ter a minha liberdade. Tá? E aí eu fui migrando, construí uma clínica, essa clínica deu certo, obviamente com muito trabalho e esforço, a coisa foi evoluindo, tivemos a oportunidade de montar uma segunda clínica, que foi muito boa. Isso já foi uma clínica fora da ortopedia, foi uma clínica de imagem, uma clínica de radiologia, onde a gente trabalhou nessa clínica aí durante uns 4 anos, e depois eu vendi a minha parte e montei uma terceira clínica, que são as 2 clínicas que eu tenho hoje, né? Então, da parte da medicina, eu saí do plantão, eu saí da vida privada, eu pedi exoneração da fundação hospitalar, e hoje eu estou só na medicina privada, nas minhas 2 clínicas e em hospitais parceiros para cirurgia. Basicamente, a qualidade de vida
para você foi um dos fatores que pesou ali, a questão dos plantões, etc. Isso pesou. Mas tem também a questão financeira também, uma liberdade maior, talvez. Veja bem, o que a gente começa a enxergar depois que a gente está dentro, porque quando a gente faz a faculdade de medicina, a gente não sabe absolutamente nada do que vai vir aí pela frente. Que, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu acho um absurdo as faculdades de todas as áreas, qualquer faculdade, não ter alguma noção de empreendedorismo dentro da faculdade. Porque um médico tem que ser empreendedor, um advogado tem que ser empreendedor, um arquiteto tem que ser empreendedor, ele tem que saber lidar com um pouco de negócio, mesmo que ele siga uma carreira como CLT, como concursado, etc. Concorda comigo? Concordo plenamente. Desculpa a interrupção. Não, sem problema. Eu acho que isso é desde a escola. Eu acho que isso não é só sem na dúvida, faculdade. Sem dúvida. Porque muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer faculdade. Só para não deixar um ponto sem nó aqui, na verdade, aqui o que eu estou falando, porque algumas coisas são específicas da área, né? Por exemplo, montar uma clínica. Sim. Ou montar um escritório de advocacia. Né? Não só a noção de empreendedorismo, que aí eu tenho certeza que você está certíssimo, de que isso deveria começar no primeiro ano né, do ensino fundamental, mas depois ter noções também daquela área específica, do mercado, etc. Desculpa a interrupção. Tranquilo. Não, sim. Então, como eu disse, eu acho que deveria começar desde cedo, mas na faculdade, voltado para o que você está fazendo, eu acho que seria essencial. Tá? Mas isso, infelizmente, não acontece em nenhuma faculdade, nem pública, nem privada. Então, a gente sai da faculdade, teoricamente, sem saber medicina e sem saber empreendedorismo. A gente estava o beabá. E a gente vai aprender isso, alguns na prática e outros na especialização, que, como todo mundo sabe, a medicina não acaba no 6º ano de medicina, não é na formatura. A gente tem um longo caminho aí de estudo e dedicação para que a gente possa ser especialista e entender bem de uma determinada área para que a gente possa fazer bem feito. Né? Então, o que acontece é que o médico, dificilmente, poucos médicos eu conheço que têm essa veia empreendedora. Por quê? Porque não é ensinado a ele, porque ele trabalha demais e ele tem pouco tempo, tanto para estudar uma terceira área, quanto para estudar empreendedorismo. E aí vem o medo de arriscar, vem o medo de empreender, de dar errado. E eu acho que esse é o pior problema que a gente tem, é o medo do amanhã, é o medo de sair da manada, de fazer um caminho diferente, de trilhar um caminho diferente. E eu acho que esse é o caminho do sucesso. É você sair da mesmice, sair dos 90%, dos 95% que existem ali, que trabalham para terceiros, que se matam por terceiros e não trilham o seu próprio caminho. Né? Tendo aí liberdade de tempo, liberdade financeira, enfim, tendo tempo para outras coisas também. Né? É um caminho que incomoda. Eu costumo dizer que quem quer fazer acontecer precisa gostar de se incomodar. Por quê? Dá trabalho, você vai ter que estudar, você vai ter que errar, você vai ter que tentar vai sair errado de acordo com o teu planejamento, vai sair um pouco diferente daquilo que você sonhou. Tudo isso faz parte de um desenvolvimento da pessoa, tudo isso faz parte de um empreendedorismo. Sim, com certeza. E empreendedorismo, quando eu falo, não é só fazer uma empresa, é qualquer coisa que você vai construir. Né? Você falou construiu casas, né? Sim. A construção de uma casa é um empreendedorismo. Você está ali construindo, vendo a coisa se edificando e realizando, e para a hora que terminar a casa, você falar uau. Né? Fazer acontecer é falar uau. Exatamente. Então, na carreira, a mesma coisa. E aí você colocou um ponto importantíssimo que eu concordo plenamente, que para fazer acontecer e ter sucesso nisso, você precisa pensar um pouquinho fora da caixa e sair dos 90% do pensamento comum que todo mundo faz e pensa e faz da mesma maneira, para você tentar fazer um pouquinho diferente. Exatamente. Foi o que você fez na sua carreira. Isso. A questão da segurança, né? Eu acho que todo mundo se preocupa hoje muito com a segurança. Então, a estabilidade. Né? E eu acho que a estabilidade é aquele jargãozinho, né? Você quer ficar preso numa gaiola mais seguro do gato, para o gato não te pegar, ou você quer sair, ter liberdade e conseguir voar o céu é o limite. Então, eu acho que isso é o que faz você ser diferente. É o que faz você, como você diz, sair da caixinha. E quando a coisa acontece, né, a gente falou de erros a gente aprende com eles. Né? Os erros vão acontecer. Ninguém faz um empreendimento e a coisa é um sucesso absoluto. Ninguém investe em determinadas coisas, ou na área, na própria área, ou em área diferente, com total domínio. Né? Então, assim,
É um eterno aprendizado, é um eterno risco, mas quando a coisa acontece, é o uau que você disse, é o que você faz acontecer, é que você olha e fala assim, nossa, que legal, eu consegui, né, chegar lá. Então, eu acho que esse é o caminho do sucesso, eu acho que esse é o caminho que você tem que trilhar. Fazer diferente, né? Tentar pensar um pouco diferente daquilo que a maioria pensa, porque Exatamente. é o que vai dar o destaque para a pessoa, né? Exatamente. Com toda certeza. E médico tem aquela fama de que tem salário bom, né? Que ganha bem. Verdade isso? Vamos lá, Márcio, veja bem, hoje em dia não é mais assim, né? Eu vim ainda de uma época, eu estou no meio do caminho aí, né? Eu tenho 17 anos de formado, então eu já tô no meio do caminho para mais, né? Mas hoje a gente sabe que com a abertura de tantas faculdades, né, muito médico sendo colocado no mercado, as portas estão fechando. Então, não é mais assim. Tá? Então, existe uma dificuldade de se adentrar ao mercado, existe uma dificuldade de você ter uma boa rentabilidade, que antigamente não tinha. Tá? Então, antigamente era mais fácil. Mas, volto a dizer, tentar, como a concorrência está maior, tá? O que você tem que fazer é se diferenciar mais ainda dos outros. Né? Então, tentar estudar mais um pouco, fazer uma especialização. Quanto mais especializado você for, mais mercado você tem, mais necessário você é para o mercado, tá? Porque as doenças estão aí, elas estão se inovando, os hospitais e as instituições hoje estão procurando bons profissionais, porque está complicado de achar. Então, eu acho que na questão da medicina em si, quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa, mais espaço você tem. Quanto mais estagnado você fica, quanto mais ali dentro do seu conforto, menos espaço menos você vai... oportunidade você vai ter. Isso em qualquer profissão, né? Quer dizer, vai ter o médico que fica se acomodado ali na clínica geral, não falando mal dos clínicos gerais, mas acaba que ele tá ali porque a própria profissão consome o tempo, a energia dele e acaba não indo para uma especialização e fica acomodado ali no plantão, fica acomodado num emprego que paga pouco. E ele é um médico que não vai ter o destaque que vai ter alguém que, como você disse, estudou muito mais, que foi atrás, que foi buscar especialização fora, que se submeteu, se sucumbiu a algumas coisas que talvez tenham sido extremamente ruins, né? De experiências, de empregos, de tipos de atendimento, e daqui a pouco eu quero falar de uma coisa bem específica sobre a medicina. E eu acho que tudo isso faz parte de um currículo que vai determinar se o cara é de sucesso ou não. Isso é para um advogado, é para um arquiteto, é para um empresário. Sim, né? sim. Isso facilita, né? Como eu disse, eu acho que você tem que ir para esse lado, o lado do estudo, o lado da maior especialização, mas existem aqueles mega especializados que também não fazem acontecer, que a coisa não flui, tá? E aí é onde que existe essa veia empreendedora que você precisa ter também dentro da medicina, porque a gente estava discutindo salário, né? Então, hoje o salário não é tão grande, porque trabalhar hoje para terceiros, como a concorrência está grande demais, é aquela... procura e demanda, né? Então, cada vez mais eles estão diminuindo o salário dos médicos, tá? Colocando ali numa base muito baixa, e os médicos estão tendo que produzir cada vez mais. Então, assim, ele se endivida, faz uma prestação ou faz alguma coisa, ele tem que pegar mais plantão, ele tem que trabalhar mais. Então, e a qualidade de vida vai caindo, junto. e ele vai se endividando e aquilo vai acontecendo. Né? Então é isso, é sair um pouco fora da caixinha, tanto na questão dos estudos, quanto na questão dos investimentos, do empreendedorismo, enfim, de tudo isso. Você falou uma coisa interessante, né? Que é os mega especializados e que também não fazem acontecer, né? Porque muita gente existe ainda a cultura de que quanto mais faculdade, especialização, doutorado, pós-doc, não sei o que lá, o cara fizer, melhor eu vou ganhar. Não, se ele não tiver atitude, né? Se ficar só na teoria, né? Que ele precisa colocar em prática aquilo tudo, todo aquele conhecimento. O cara é uma enciclopédia de conhecimento, mas não corre atrás, não faz acontecer. Aí não adianta nada, não vai servir de nada aquele monte de diploma que ele tem atrás das costas dele que... Né? Com certeza, isso acontece muito. É aquela velha historinha, né? O primeiro aluno da turma que fica sentado na primeira carteira, ele nem sempre... Aliás, quase nunca ele é o que mais se dá bem mais se dá bem na vida, né? Então você tem uma série de fatores aí que não é só o conhecimento em si,
né? Então você tem o conhecimento, ele não está só na base científica, ele não está só no estudo, no caderno, no livro, né? Então, para você crescer, você tem que fazer gestão, você tem que estar de olho nas oportunidades e a capacidade de aproveitar essas oportunidades. Sim, sim, com certeza. Tá? Ela bate na porta. Ela bate algumas vezes na porta. E de todo mundo. De todo mundo. De todo isso, mundo. Com certeza. De todo mundo, né? Fala assim, não, mas eu não tive oportunidade. Teve. Você Sim, não estava preparado. Exatamente. Então, assim, a relação, para mim, é um dos principais fundamentos de abertura de oportunidade. Tá? Então, você ter relação com pessoas, você estar em ambientes que você tem a oportunidade, né? E elas vão bater na sua porta. Agora, tem pessoas que agarram e tem pessoas que têm medo. Tá? As pessoas que agarram, que erram, que se frustram, mas que têm disciplina, que têm resiliência, ela acontece. É aquela história, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Perfeitamente, né? É mais ou menos assim. É mais isso aí. ou menos assim. Mas eu falei até uma coisa, eu falei um pouquinho errado aqui. Eu falei assim, as oportunidades batem na porta e a pessoa é a pessoa que não está preparada. Ou que ela não se sente preparada. E muitas vezes você não precisa estar 100% preparado mesmo, porque a gente nunca está, na verdade. Não, esse é um processo natural. É um processo natural e a gente precisa falar assim, isso aqui precisa desse tipo de preparo. Beleza, aí eu tenho 70% disso aí, os outros 30% eu vou atrás, eu vou correr atrás. Com certeza. Né? Com certeza. Mas a medicina, ela te dá isso daí na área da medicina e que você poderia levar isso para fora. Por exemplo, você termina a faculdade de medicina, você não sabe medicina praticamente nada, é aquela coisa básica da faculdade, tá? E muitas vezes você tem que trabalhar. Então, você vai começar a trabalhar e vai aprender durante o processo, tá? Então, a faculdade, ela não te prepara para isso, como não a medicina e nenhuma outra. Então agora eu fiz especialidade, eu fiz ortopedia. Se você sai da faculdade da residência em ortopedia, da especialização de ortopedia, fazendo lá 60%, 70% do que realmente existe dentro da ortopedia e traumatologia. Os outros 30% você vai aprender durante o tempo. Então você aprende durante o processo. O problema é você agarrar essa oportunidade e ir. Porque se você quiser ficar preparado demais, estruturado demais para fazer a coisa, né, acontecer, você não vai conseguir nunca. Porque ninguém se torna um grande músico lendo 50 partituras. De jeito 50 nenhum. livros de A partitura. primeira casa que eu construí era eu e o nosso mestre de obra. Eu não sabia nada de construção e a gente vai estudar e a gente vai aprendendo e a coisa vai acontecendo. Então, assim, não sabia nada, não era nada da minha área. Mas foi muito bacana e isso virou uma coisa que eu comecei a fazer em paralelo. Eu já me meti em obra também, sei do que você está falando. Então, você sabe que é complicado. Só que eu gosto. Eu gosto também. Então eu gosto também. Então a gente joga no e eu gosto desse jeito que você faz, que é eu e o mestre de obras ali. Eu não quero empresa. Você ganha mais dinheiro ali. Você não está pagando para engenheiro, você não está pagando para arquiteto acompanhar. Vamos lá. Você tem uma margem de lucro maior. O engenheiro tem que fazer a parte dele, que é os cálculos dele lá, que isso daí eu não me meto a fazer. Mas o acompanhamento, até porque a gente gosta, né? Para quem gosta, né? E aí é o que eu falo, né? Tem que gostar de se incomodar. Exatamente, não é fácil. Eu falei agora há pouco de alguma coisa sobre uma coisa difícil, uma passagem difícil de um médico. E eu quero citar aqui, você deve conhecer bem, não sei se você chegou já a participar de algum programa deles ou não, mas de um programa que eu adoro, que eu assim, sou fã número 1, sou doador, inclusive, do Médicos Sem Fronteiras. Sim, lógico que a gente conhece. É um projeto fantástico. E os médicos que vão para esses trabalhos de campo, normalmente são campos terríveis, ou porque está tendo uma guerrilha, sim, ou porque tem extrema pobreza, ou porque tem algum surto de alguma doença, ou seja, são condições traumáticas ali. Agora, isso faz toda a diferença na vida da experiência de um médico. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Obviamente que eu não tenho essa experiência, né? A gente conhece o programa, a gente não tem essa experiência, mas a gente tem a experiência do SUS. Então, eu não estou comparando. Eu não estou comparando. Eu senti que é uma comparação. Não, mas não é uma comparação de igualdade. Não, mas claro. Mas a gente tem populações extremamente carentes, necessitadas, tá? Que entram no sistema onde você... Numa quase guerra também, se pegar Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. Na hora que entra no hospital, você tem 50, 60 pessoas internadas para fazer cirurgia ortopédica, todos fraturados, e aí a gente não tem o suporte. A gente não tem os anestesistas quanto a gente deveria ter, a gente não tem os materiais para operar esse pessoal quanto a gente deveria
ter para operar. Ou seja, a gente não tem uma estrutura. Por isso que eu falo mais ou menos da dificuldade. Então você opera meio em guerra. Tá? Então você corta parafuso, em vez de ter o parafuso correto para ser usado. Por quê? Porque você tem que ajudar o terceiro. Você está ali para isso, é um juramento seu. Porque se fosse para colocar a medicina em prática como realmente deve ser feita, o SUS não funcionaria. Então, por isso que eu fiz essa comparação, porque a gente luta todos os dias. Eu fui do SUS durante 14 anos, pedi a minha exoneração, muito por causa disso. A gente sabe muita coisa, sabe o que a gente pode fazer pelo paciente, tá? E a gente não tem condições de fazer. Então, a gente luta uma guerra diária. Então, o Brasil hoje, o SUS do Brasil, nas suas devidas proporções, é um médico sem fronteira. Tá? Porque lá eles têm, além de todo essa questão da população em si, eles não têm estrutura para absolutamente nada, porque se tivesse fariam muito mais. Tá? Uhum. Mas assim, são pessoas que têm que ser aplaudidas e... São iluminadas. Né? Com certeza. E eu acho que todo médico é um ser iluminado desde o primeiro dia que ele entra na faculdade e não desiste de terminar. Então, se ele se formou em medicina e continua, eu acho que é uma profissão muito bonita. Sim. Muito valorizada, porque antes de, obviamente, ter uma questão monetária envolvida, existe a questão humana, como você disse aí, do juramento e tudo mais. E aí eu quero fazer um paralelo com isso que você falou agora há pouco do SUS, do Médicos Sem Fronteiras. Você já teve que comprar equipamento ou medicamento, alguma coisa, para conseguir atuar no SUS? Veja bem, comprar equipamento... Não, material, enfim. Isso a gente não pode, porque a gente aí entraria numa questão... Mas assim, é questão de vida ou morte da pessoa. Medicamentos, a minha esposa, ela trabalha na Secretaria de Saúde, ela vive comprando suplementação nutricional, ela é nutricionista da Secretaria de Saúde, para pacientes desnutridos, porque não tem, enfim. Então, assim, isso acontece muito. Tá? Tem pessoas de muito bom coração ali dentro, que querem fazer a diferença para aquele paciente. Então, assim, tem relatos, a gente sabe de pessoas, a gente só não pode abrir isso para que, né, a coisa não entre no âmbito judicial aí, porque não pode ser feito. Mas tem muita gente que faz isso. Eu acho que isso é o espírito do fazer acontecer com impacto, porque é você causar um impacto na vida da pessoa sem medir esforços, né? E eu acho que a medicina tem muito isso, né? De você vai estar ali, me fala aí, qual que foi a cirurgia mais longa que você passou? 8 horas. 8 horas ali. Em pé, operando. Em pé, operando, com uma vida na sua frente. Sim. Então são esforços sobre-humanos que vocês fazem, acho que é muito bacana. Minha filha quer ser médica. Vamos ver se ela... É uma profissão maravilhosa. Eu acho que é um orgulho para os pais, né? De pais de médicos, eu acho que tem que ter todo o orgulho de ter um filho médico. Então, parabéns aí pela escolha da profissão. Obrigado, parabéns Márcio. pela profissão. E, mais ainda, parabéns por levar a questão da medicina para um outro patamar, que é o patamar do empreendedorismo. Sim. E eu acredito que se todo médico tiver um pouquinho de viés empreendedor, a situação muda para aqueles médicos, né? Então, que recado você dá para o cara que está estudando medicina agora, que ele ainda tem oportunidade de consertar caminhos que talvez você não teve essa visão lá atrás, quando você ainda era estudante de medicina? Que dica que você dá para o cara que quer fazer acontecer na medicina? Vamos lá. Eu acho que o mercado está ficando cada vez mais difícil, está ficando cada vez mais acirrado. As questões financeiras também estão diminuindo, o salário do médico está diminuindo gradativamente pela oferta que existe no mercado. Então, como eu já disse, eu acho que o primeiro passo é estudar muito, é se dedicar muito, é se diferenciar na parte da educação. Tá? Posteriormente a isso, você mesclar, você precisa viver. Então, procure o seu emprego, porque você não sai da faculdade nem das suas especializações com dinheiro suficiente para montar nada. Então, procure viver, trabalhar, tá? Arrume os seus empregos. Viva com um pouco menos do que você pode viver, tá? Acumule
uma situação financeira onde você possa fazer um investimento na tua carreira, tá? Dentro da sua clínica, para você ter independência. Para que você, dentro do seu ambiente, você consiga fornecer o melhor para o seu paciente. Se diferenciar. Porque em clínicas dos outros, em hospitais dos outros, você acaba não conseguindo. Você vai no protocolo, você vai na massa, né? Então, você consegue fazer isso quando você tem o seu espaço, tá? Então, eu acho que é isso. Dedique-se, especialize, viva com um pouco menos do que pode, junte dinheiro e vá investir na sua clínica para que você tenha liberdade financeira e possa fazer o que você gosta e quer fazer. Resumindo, ele falou o seguinte: não seja medíocre. E eu não tô xingando ninguém aqui, não. Porque ser medíocre é o quê? É ficar na média, é estar na média. E ser na média não é exatamente ruim. Só que para você se destacar na vida, ou você precisa ser acima da média ou abaixo da média. Abaixo da média, você vai ser destacado por incompetência, porque você é incompetente e você vai ser sempre lembrado. E eu acho que ninguém quer ser lembrado assim. Sendo medíocre, sendo mediano, você não vai ser destacado. Então, só sobrou uma alternativa, que é você superar as expectativas, você fazer além daquele 100% que você está disposto a fazer, do que as pessoas esperam fazer. Você tem que fazer 120, 130, 150%, para que as pessoas percebam que você é uma pessoa de destaque. Isso seja você um estudante, seja você um advogado, um empreendedor, um médico, qualquer área que você atue, não seja medíocre. Perfeito. Cara, estamos terminando aqui nosso bate-papo. Eu queria saber como é que você... faço essa pergunta para todos os meus convidados. Como é que você faz tua vida caber em 24 horas? Teu dia caber em 24 horas? Você é empresário, é médico, é construtor... Tem uma vida bastante movimentada. Pai de família. Exatamente. Gosta de beber com os amigos também, Também como um bom goiano, né? Goiano, exatamente. Nossa turma de médicos, inclusive, né? Nós estaremos juntos com o nosso amigo. Mas veja bem, eu no começo eu era muito centralizador, tá? Então eu centralizava muito toda a minha gestão para que eu mesmo fizesse e eu coordenasse. Hoje em dia a gente modifica um pouquinho isso para ter mais tempo, tá? Mesmo porque em qualquer profissão, e não diferente da medicina, para você ganhar dinheiro você precisa ter tempo, tá? Então, se você trabalhar, você vai produzir, tá? Uhum. Mas para você investir, para você ser um investidor, um empreendedor, um construtor, você precisa ter tempo. Ter tempo para estudar, ter tempo para se relacionar. Então é delegar. É delegar algumas funções que não são prioritárias suas, tá? Ninguém pode fazer medicina por mim. Mas os meus agendamentos podem ser feitos por secretários, as minhas cirurgias posteriormente podem ser acompanhadas por outras pessoas, por terceiros. Então, assim, é uma questão de você delegar para criar tempo para você, para que você possa fazer outras coisas. Então, eu acho que é dessa maneira que eu organizo um pouco o meu dia a dia, né? É terem pessoas que me ajudam, que estão comigo e que vão comigo. Elas me acompanham. E a gente não precisa ser empresário, como é o meu caso, como o seu caso, para delegar. Às vezes você tem tarefas assoberbadas dentro de casa que você pode delegar para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa, para uma pessoa contratada, que também não precisa ser exatamente uma empregada doméstica, Sim. por exemplo. Você pode contratar pequenos serviços, porque ali está te tomando seu tempo esse precioso para você poder estudar, poder crescer na vida, poder fazer a coisa. Senão é o que você falou, você só trabalha e não prospera. Né? Então a gente precisa liberar tempo, fazer um download mental, inclusive, porque quem fica com muita coisa na cabeça, muita coisa de tarefa, muita preocupação com as necessidades que tem ali. Diárias, né? Você não tem espaço para ter ideias novas. Não né? tem, então é necessário ter... Além de você ter espaço, você precisa pensar e ter ideias novas, você precisa colocar isso em prática. Né? Porque não adianta só ter ideia. Né? Você tem que colocar isso no papel. Sair do papel e colocar isso na prática. E você precisa de tempo. Tá? Então eu acho que é isso. No primeiro momento é muito complicado. Mas depois de um certo tempo, se você criar essa organização e esse objetivo, que é essa meta, né? Você consegue fazer isso daí e fazer a diferença. Então, como eu te digo, hoje eu sou médico, sou ortopedista, atendo, faço procedimentos dentro da clínica, faço cirurgias e tenho todos os meus investimentos fora.
dá para coordenar tudo isso. Dá para ajeitar tudo isso. Ainda tem tempo pro lazer. Então, dá para fazer. Mas você precisa de gente capacitada do seu lado. Senão a coisa não acontece. Com toda certeza. Célio, foi um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Um último recado aqui para nossa audiência. Márcio, o prazer foi todo meu, tá? Eu só tenho que te agradecer pelo convite. Foi muito bacana revê-lo e bater esse papo contigo. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aí Com certeza. para os estudantes de medicina, para os médicos, enfim, né? E para todo mundo que quer fazer acontecer, na verdade. Exatamente. Porque aqui a gente... começo de carreira. Eu tenho uma brincadeira que eu faço nas minhas palestras, que eu falo sobre ingredientes para fazer um bolo de chocolate. Então a gente fala lá dos ingredientes, né? O chocolate, a farinha, o ovo, a manteiga, tal, não sei o que lá, aí a forma, tal, e as habilidades que precisa ter Para executar. Né? Para executar, precisa saber ali as medidas, precisa ter a experiência, precisa, enfim. Então são recursos tangíveis e intangíveis. E aí eu falo assim, e eu não estou falando de bolo de chocolate. Sim. Então, eu digo, aqui a gente não falou de medicina. A gente está falando de vida. Sim. Todos esses exemplos que você serve deu para qualquer área, serve para quem pessoa, quer fazer acontecer. Homem, mulher, enfim, para todo mundo, né? Então tá aí, é isso, é empreender, é tentar crescer, é ter objetivo, é ter um sonho maior, só que tem que tirar do papel, não basta apenas sonhar, não basta apenas ficar estudando, não ficar se preparando tanto assim. Faz acontecer que no futuro vai dar certo. É isso aí, esse foi mais um episódio do Bora Fazer Acontecer. Esse nosso programa, esse bate-papo, na verdade, semanal, sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Te vejo na semana que vem e bora fazer acontecer, porque quem fica parado é poste. Beijo do Zepa. Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora? Bora fazer acontecer. Com Zepa.